Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Ganhar Dinheiro podcast. A ideia aqui é sempre trazer pessoas para agregar valor para vocês, falar de mercado brasileiro, falar de mercado internacional, falar de criptomoedas, e eu tô aqui com uma pessoa que vai ajudar a falar sobre todos esses tópicos. E antes de apresentar eles, é importante deixar claro para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Nomos, que é um grande escritório aí da XP que consegue te ajudar com todas as suas demandas, seja do mercado interno, com o mercado externo também, né? Que é o mercado americano, dá para investir pela própria XP Internacional. Então, aproveitem o link da descrição para ter acesso a essa assessoria gratuita, tá bom? E para apresentar o nosso convidado, tem que dar um tapa na mesa. Calma, porra. E aí, Charlão? Beleza, cara? Tudo bem? Já viu que você é reforçada essa aqui? Ó? Você viu? Deu até uma mexida porque aqui, né? tem lugar que me chama uma vez só. Ah, é? Aí depois não me chama mais. Dá merda na mesa, na bancada lá. Você dá aquele porradão e acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Então eu tô tentando ficar um pouco mais calmo, assim. Ficar com a mão cruzada, assim. Ah, ok. Porque não bate em nada. Boa. Fica mais fácil. Bom, Charlão, prazer estar com você aqui. Acho que a gente já fez muito conteúdo aí, muitas lives no Instagram. Recentemente a gente estava lá na Bitcoin Conference, lá em Miami. E queria que você se apresentasse brevemente aí para quem eventualmente não te conhece. Difícil não te conhecer. Charlão da massa, Charlão porque da massa. você tá em todo lugar, né? Todo lugar. Tá O cara vai abrir a geladeira e eu vou estar lá dentro. É isso, né? O cara tá em todo lugar e principalmente, né? Acho que é legal da sua história que você não veio do mercado financeiro. Você fala muito de investimentos, mas... Eu trabalhei no mercado financeiro, mas não na área de investimento. Exato. Eu trabalhei na outra ponta, emprestando dinheiro. Então conta aí um pouco da sua jornada até virar o economista sincero. Então se prepare aí, a gente rapidinho. tá falando do episódio de 1h40 para bom, prazer. Quem não me conhece, meu nome é Charles Mendlovics. A gente abreviou aí para Charles Vix, porque senão ninguém conseguia falar. Eu tenho hoje um canal no YouTube chamado Economista Sincero e falo em todas as redes sociais. E sou um apaixonado por economia. Então, eu me formei em economia, fiz duas pós em outras áreas, logística e gestão, e trabalhei alguns anos na área econômica. Fazendo o quê? Dando crédito para pessoa física, depois para pessoa jurídica. Então, eu acabei tendo muito contato com negócios. Eu sou apaixonado por negócios, por isso que eu gosto de analisar a empresa, olhar números, ver a economia real, porque a gente falava lá no histórico que você tem que tirar a bunda da cadeira, né? Sim. E quando você é comercial de uma empresa, você tem que visitar muito o negócio. Então acabou que eu tive contato com tanta coisa, olhei tantos negócios que eu me encantei. Depois trabalhei um tempo com varejo de bebida, numa empresa de refrigerante vermelho grande, para a gente não fazer aqui anúncio. E aí trabalhei na área comercial também, visitando mais negócios. É o que eu gosto, cara. Isso foi alavancando, eu continuei, crescia. Estamos falando aí de quase 15 anos de carreira como CLT. Até estava recentemente num podcast e falei sobre isso, que eu trabalhei muito tempo CLT. Isso é uma coisa meio estranha, criminalizada, né? Hoje em dia, né? Pô, cara, CLT, otário e tal. E eu não acho. Acho que você pode ser CLT, você pode empreender, você pode fazer o que você quiser. Mas eu trabalhei, talvez aí, batendo os 15 anos como CLT. Depois resolvi empreender. Fiz algumas coisas no mercado digital, até que eu me toquei do seguinte, se eu falo bastante sobre economia e gosto de economia e tenho uma empresa de digital, por que não eu falar sobre economia e outros assuntos? Aí eu comecei a falar no YouTube, aí o resto você sabe, né? O cara que entra no YouTube começa a falar, daqui a pouco você está falando sobre todos os assuntos. E assim foi, em 2019 o canal começou a crescer, veio a pandemia, todo mundo em casa. O cara já cansado de ver Netflix, deixou ligar o YouTube. Aí ligava o YouTube, eu tava lá falando. Entendeu? É muito parecido com você, né? Começa a falar no YouTube e fudeu, né? Sim, a minha jornada começou em 19 também, né? É que você começou a ter mais visibilidade em 19 e eu comecei efetivamente ali em 2019. Não conhecia nada. Vim de trabalhar ali durante 7 anos como CLT na área de TI. Otário também, né? Mas assim, porque hoje em dia o pessoal fala isso, né? Que é exato, otário. Exato. Mas, cara, pra mim foi muito importante ser CLT por um período. Para entender a questão da hierarquia, para entender a questão da disciplina, para honrar com prazos, porque acho que as pessoas elas pecam um pouco nesse sentido, né? Muita gente quer empreender, fazer as coisas e tal, só que não tem meio que essas raízes, assim, essas coisas que quem passou pelo bagagem, CLT uma experiência, entende. né? Quando você é CLT, você é obrigado a trabalhar doente, a engolir desaforo. Saber lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas, trabalhar quando você não quer,
trabalhar quando você não pode. Cara, é uma série de coisas. Isso te dá uma carcaça quando tu tem o teu negócio, Total. que é totalmente diferente, entendeu? Então, eu até recomendo para as pessoas, cara, começa a trabalhar CLT, trabalhar para os outros, você vai até aprender com o erro dos outros, entendeu? Mas isso é uma discussão. Sim, e aí é um erro que eventualmente não vai custar no seu bolso, né? Você como empresário e tal, se cometer ali algum erro, acabou do seu bolso. Acabou. E às vezes acabou mesmo, né? Agora você como CLT, você pode, enfim, aprender de certa forma com o dinheiro dos outros. Eu acho que isso é bem importante, porque tem formas e formas e formas de ganhar dinheiro, e acho que é muito legal que as pessoas entendam o que funciona melhor para eles ali. E eu queria focar um pouquinho nessa parte de crédito que você falou, né? Porque a gente tá vendo, né, uma questão no mundo de um estresse maior de crédito. Nós vimos ali alguns bancos americanos quebrando, First Republic Bank, SVB, Silvergate, até banco de investimentos como o Credit Suisse sendo incorporado ali pela UBS. Ninguém nem sabe que iam quebrar, né? Exato. Aqui no Brasil a gente teve ali a Portocred também, passando por problemas, e alguns outros que teve ali o FGC ajudando. Alguns fundos imobiliários que sofreram com alguns CRIs que tinham ali dentro que não foram pagos. E tudo isso é crédito, né? Exato. E eu queria que você, enfim, passasse um pouquinho sobre esse cenário, sobre esse contexto, do que as pessoas elas têm que olhar para crédito, para emprestar dinheiro para alguém, e principalmente, você tem alguma coisa hoje em carteira voltado a isso? Porque eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que mais, de certa forma, viu problemas em crédito lá atrás e não se expõe tanto a crédito assim, mesmo com juros tão elevados aqui no Brasil, né? Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que é: cachorro mordido por cobra foge até de salsicha, né? Então, como eu trabalhei muito tempo com crédito, eu olho para crédito, eu não sou tão otimista quanto as outras pessoas. Então, por exemplo, isso se reflete na minha carteira de FIIs, que sempre teve muito mais tijolo do que papel. Por quê? Porque eu olho um relatório de fundo imobiliário de papel, aquela quantidade de crédito, empresa pagando IPCA mais 8, IPCA mais 12, alguns outros indicadores mais 15, 20. Eu falo, cara, isso aqui quando a economia tá boa, funciona bem. O cara rola. Pagando aí, vai pagando. Quando dá um stop na economia, quando para a música, não tem cadeira para todo mundo sentar. Então, crédito é uma coisa complicada. Tanto que a gente está vendo aí Magalu, Via Varejo, todo mundo sofrendo. Pô, que coisa mais icônica do que o Bradesco sofrendo, cara? Uhum. Entendeu? Por questões de crédito. Então, o que eu posso falar sobre crédito? Quando a taxa de juros sobe, é que a gente vê quem tem robustez mesmo. Robustez e quem aguenta o tranco. Então, a economia está ali rodando, que nem estava, juro 0 nos Estados Unidos, juro 2 aqui. Ó. Cara, você não consegue pagar, você rola. Uhum. Não estou conseguindo te pagar isso aqui, meu irmão. Vamos jogar em esse negócio de 36 aqui, vamos transformar em 60 meses? Puta, fechou. Quanto ao ano? 4? Bora. 3,5? Bora. Porra, não consegui pagar essas 6 prestações aqui. Ó. Pedala, dá um toque. Toca a bola pra frente, vai tocando a bola. Quando o juro tá a 13, 14, 15, 20, que nem no Brasil, 30, que nem no Brasil, porque a galera que tá olhando a gente deve estar falando, não, calma aí. O chat tá errado. Pô. A Selic tá abaixo de 14. Como é que ele tá falando que o juro é 30? Meu irmão, a Selic é uma coisa. O juro da vida real é outra. Chega lá no teu banco, senta na frente do gerente, seja o banco que for, tá? Banco do Brasil, senta lá na frente do gerente, põe uma roupa maneira e fala o seguinte, eu vim aqui, eu tenho uma empresa que fatura 100 milhões, eu preciso de 25 milhões para girar dentro, né? 100 milhões, para você vender. Eu queria Selic, pagar Selic nesse empréstimo. O cara vai chamar o segurança e vai te tirar do banco. A taxa... Olha, cara, a última vez que eu perguntei para os meus amigos que continuam nesse mercado, é 2,5, 3, dependendo do teu nicho. Isso se colocar alguma coisa em garantia, né? Não. Eu tô falando papai com mamãe ali, bem tranquilo, tá? O cara com crédito bom. O cara com crédito bom vai pagar ali 2, 2,5, 3. Uhum. Charla, mas eu vi no Banco do Brasil 1,5, tá? Não, mas é 1,5 mais IOF, mais não sei o que, mais TBG, mais TAC, mais não sei o que, mais taxa de não sei o que, mais seguro disso. 2, 2,5, 3 ao mês.
A gente está falando de 25, 30, 35 anos. Então, as empresas, quando tomam um tranco desse, elas quebram, cara. Uhum. Ninguém aguenta. Uma empresa que fatura hoje 100 milhões, pagar aí, dentro dos empréstimos, 3, 4, 5, 6, 7% ao ano de juros ou para rolar uma dívida, ela não está ganhando isso. Entendeu? Então, quando o juro sobe, o baque é muito grande. Eu lembro que eu estava analisando a coisa de uns 2 ou 3 trimestres para trás, o balanço das empresas de varejo. Magalu, Via, Americanas, antes do rolo das Americanas. E só de despesa financeira tinha 1,6 bi, cara. Uau. Então, assim, as empresas não dão isso de lucro. Uhum. Então, quando o juro sobe, é que você vê se aquela dívida era realmente boa ou não. E mais do que isso, né? Por quanto tempo que os juros vai se manter alto? Porque a gente está vendo desde agosto do ano passado, Selic em 13,75, sem previsão dela cair. Então, às vezes, se ela sobe, chega num pico e logo começa a cair, é uma coisa. Agora, quando ela sobe, estabiliza um ano praticamente nesses níveis, para começar a cair de cortinhos pequenininhos... O que eu acho que aconteceu, por exemplo, com Americanos? Acho não, né? O que o mercado acha? Eu não. O mercado acha que aconteceu. Ele já tinha uma dívida grande há muito tempo. Quando a Selic começou a cair, chegou ali em 2%, pedala isso, cara. Porque 2% ao ano, com TAC, OAF, o caralho, dá 5%, 6%. O cara pedala. Quando tá devendo 1 bi, 2 bi, 3 bi, quando a dívida chega a 15, 20, 30 ao ano, você não consegue pagar o serviço da dívida mais. E aí o negócio aparece. Aí começa a boiar uma porrada de corpo no mercado. Que foi o que aconteceu. Isso aqui no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos a gente está vendo falência também. O caso dos bancos quebrando lá é uma coisa um pouco diferente, porque os bancos de lá estão quebrando porque muitos bancos investiram como o SVB. o Silicon Valley Bank lá. Ele tinha título para frente, tesouro para frente, e a galera começou a sacar o dinheiro, o cara não tem liquidez. E lá é muito pré, né? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a algo pós-fixado por estar acostumado com juros maior. Agora lá que o juros é muito pequeno, geralmente eles pré-fixam. E se ele se pré-fixou muito lá atrás e os juros começam a subir, ele perde para a marcação do mercado. Toma Então, resgate, lá já na era. frente, talvez ele tenha o dinheiro. Sim. Mas é um problema de liquidez, né? Não foi um problema aqui de não ter o dinheiro, mas liquidez por conta dos resgates. Então, crédito, cara, eu sou muito cauteloso. A galera vende aí crédito de qualquer forma. Cara, Calma então, lá. por exemplo, fundo imobiliário. Eu gosto do cara ter o imóvel. Uhum. Então, pô, fundinho ali de shopping, 10 shoppingzinhos. Você vê lá a vacância, quem tá locando, quanto é a receita. Pô, esse conceito eu acho melhor. Tem que separar muito bem FII de tijolo de FII de papel. São duas operações muito diferentes, eu acho. Sim, até porque você pode ter ali alguns sustos, alguma coisa com fundo imobiliário de tijolo, como algum inquilino deixando o imóvel e tal. Que grande que saiu. Isso acontece. Só que você pode ter essa questão também no próprio fundo de recebível, né? Porque a galera vê ali os pagamentos tudo certinho, né? Viu os fundos imobiliários caindo desde 2021 para cá e fundo de papel meio que não sofreu tanto assim, muito pelo contrário. 1 e pouco, 1,20, 1,30. Só que aí tiveram alguns que, enfim, sofreram um susto. Então, quando você olha para crédito, você tem que olhar muito para a qualidade, né? Tem aquele high yield que ele pode te pagar mais, só que ele tem mais risco, e tem um high grade que ele vai te pagar ali bem, mas enfim, você tem uma estrutura maior, você pode ter mais garantias. O fundo que vai te pagar mais é porque ele ganha mais do cliente. E o cliente que paga mais taxa tem uma qualidade de crédito menor, senão ele não pagaria aquela taxa. Tem almoço grátis. O cliente top de crédito não está no mercado. Sim. Tem dinheiro. O cliente que está no mercado pagando uma taxa menor, normalmente é um cliente melhor. O cliente que está pagando uma taxa de juros do caralho, IPCA mais 26, cara, tá com corda no pescoço. Corda no pescoço, querendo dinheiro a qualquer custo, entendeu? Boa. Inclusive, galera, para quem quer entender mais sobre fundos imobiliários, tem um e-book que eu vou deixar aqui na descrição gratuito para vocês entenderem mais a respeito disso, porque é um tema que eu gosto bastante. Escrevi um livro com o Danilo Bastos Quem não investe é louco. A respeito disso, e a gente está vendo aí, né, nas últimas semanas, fundos imobiliários que por tempo ficou de lado, agora andando 10, 15%. Aí agora a galera fala, pô, dá tempo de investir? Eu falo, cara, agora? dá tempo de te dar uma porrada mesmo. Agora? Eu falo, quanto tempo você acompanha o mercado? Acompanha 1 ano. Aí o cara quer investir agora, 19... O mercado teve recentemente agora 19 altas consecutivas do IFIX. Aí o cara fala, porra, agora eu vou investir. Até acho. Que ainda tá ok.
Não que tá ainda tão tá ruim. ok. Mas é o seguinte, esse copo d'água estava sendo vendido a R$10, eu acho que ele vale 20 e agora tá 18. Entendeu? Então a pessoa perdeu Muita margem. essa primeira margem. E isso é uma aula sobre mercado financeiro. Que eu falo o tempo inteiro assim, mercado financeiro, ele tem as próprias vontades, né? Ele não vai fazer o que você quer e o que você acha. Então, por exemplo, a gente sabia que os fundos imobiliários estavam descontados. Ponto. Isso é uma parada óbvia. A gente sabe que a taxa Selic vai cair em algum momento. Sim. Né? Então, ia ficar esse negócio. Quando que os fundos vão subir, dado que a taxa Selic vai cair? Em algum momento. Quando? Não dá para saber. Então, você tem que investir Antes. e aguentar um período de volatilidade, de susto, de ficar no 0 a 0. O cara monta uma carteira ali de fundos imobiliários, está um pouquinho negativa, mas você está recebendo rendimento, está fazendo o seu reinvestimento, vai ficar ali. Só que a galera quer investir e fala, mas eu estou investindo há 2 meses, minha carteira está menos 2%. Pô, esse negócio não vale a pena. 2 meses, em 2 meses você vai chegar à conclusão que não vale a pena? Precisa olhar muito para isso, né, Sharon? Para prazo de investimentos, e a galera tende a ser muito imediatista, até pela sociedade atual, né? Quer investir hoje, ter retorno amanhã, mas para tudo aquilo que é bom, leva-se tempo. Não tem jeito. O último ano, desculpa te interromper, Claro. O último ano no mercado de FIIs, eu fui olhar minha carteira. Eu não fico olhando minha carteira o tempo inteiro, tá? Sim. Isso não faz bem. Você sabe de bom. Você Sim. sabe tão bem quanto eu disso. Você toma decisões precipitadas, né? E, cara, os fundos estão um negócio violento, porque alguns subiram tipo 7, 10, 12% nos últimos 12 meses e me pagaram de 10 a 14% de yield. Então estão com alta de 20 e poucos % nos últimos 12 meses. Cara, quando você vai fazer isso de novo? Uhum. Entendeu? Então, quem ficou olhando e pensando, ou estudando, ou não, isso não é um bom produto... É que, cara, precisa tomar a decisão, né? Tem que tomar a decisão. Quem ganha dinheiro no mercado é quem toma a decisão. E quem fica esperando, quando os juros começar a cair, aí eu vou investir no imobiliário. O mercado já antecipou. Galera, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já falei isso várias vezes. O mercado precifica tudo antes. Se alguém disser, está vindo um meteoro na direção da Terra, o mercado vai cair até o nível do pior cenário. Bom, então se a Terra for destruída, o mercado vai cair a tanto e tal. Gente, o meteoro não está vindo para cá, é um meteoro de ouro. O mercado vai precificar como se a gente conseguisse trazer esse meteoro de ouro, gastar todo o ouro, botar no mercado, virar tudo joinha, bonitinho. Então, o mercado precifica tudo antes. Então, quando o governo sinaliza, olha, o Banco Central, pode ser que daqui a 2 reuniões o juro caia tanto. O mercado já precifica, o DI cai, o fundo sobe, as coisas acontecem antes. Da mesma forma que se o governo sinalizar, se o Banco Central sinalizar, olha, pode ser que a gente faça mais uma alta. O mercado já vai precificar aquela alta. Sim. Então, não é no tempo que as pessoas querem. Porque as ações e fundos imobiliários estão andando, não é porque juros vai cair, mas porque eles estão vendo que o IPCA está cada vez menor. Então, saíram dados de inflação IPCA 15 essa semana, que vieram abaixo da expectativa. A inflação acumulada no Brasil está algo próximo de 4% nos últimos 12 meses. Que já foi 10, né? Selic está ali 13,75. Qual é o ganho real que você está tendo? Cara, é do G20 o país com o maior ganho real de todos. O Brasil, eu falo para todo mundo, é a terra prometida do juro alto, né? The Holy Land do juro alto. E, cara, não tem jeito. E é a terra do DI, é difícil bater o CDI, né? Muito difícil, por isso que eu gosto de investir em renda fixa. Eu tenho hoje uns 40% da minha grana em renda fixa. Não renda fixa só atrelada a Selic, eu tenho algumas coisas ali atreladas a... Por exemplo, ano passado, nós vimos ali em julho, agosto, setembro, tendo deflação. Que teve a questão do corte de custos, de impostos dos combustíveis e tal, e aí teve deflação em julho, agosto, setembro. Eu lembro, Charlão, de ver alguns títulos pagando IPCA mais 10. IPCA mais 11. Porque a galera tava precificando que, nossa, agora vai ser tudo negativo. Cara, IPCA mais 10, o agiota para de emprestar no bairro e joga no título. Porque né? é simples, Charlão. Se você pega um fundo de investimentos, você olha ali para o benchmark, para o índice de referência dele, para ele cobrar taxa de performance, é acima de IPCA mais 6. Se eu conseguir IPCA mais 10, cara, IPCA sem força... mais 6, a gente conta nos dedos quem consegue ao longo dos anos. Né? Sim, porque quando a gente pega a inflação desde o início do plano real, a gente está falando de uma média de 6% ao ano. Então tem anos
que Tá tendo que é muito dá forte, tipo a Dilmão, né? Dilma. 10, 11. É. E tem ano, por exemplo, como 2017, foi 2,75. Só que na média, são 6% ao ano que nós temos de inflação no Brasil. O Brasil roda com uma inflação alta, né? Sim. Na média, né? Por isso que juros ele não tem como ser 2% como foi em meio à pandemia. Foi algo pontual. Tem gente me perguntando, poxa, dá para o juro chegar de novo a Selic a 2? Não dá. Impensável. Se jogar 2, vai dar merda. Não, de novo. impensável. É. Se chegar a 2, eu vou pegar muito empréstimo. Pode ter certeza. Dá merda, né? Certeza. Não tem como. Certeza. É impensável. Para mim, juros, se cair agora nesse ciclo, que, enfim, tende a cair de uma forma ou de outra. 7, 8, né? É isso. Menos que isso é impensável até pelo que nós vemos aí. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o que muitos investidores estão pensando, que é, eventualmente, uma recessão global. Tá. Fala-se muito disso toda hora, que desde 2008... E não tá chegando, né? E não chega, Puta né? que pariu. Fala-se da crise, até mesmo alguns grandes investidores, como Druckenmiller, falando que, cara, vai vir uma crise sem precedente e afins. E aí, quando você olha para os índices, você vê S&P 500 andando bem, você vê Nasdaq andando bem, Graças a Deus. você vê Nvidia andando mais de 100%, você olha para Bitcoin 70% do ano. Cara, Eu vou falar um negócio, eu tava tomando um pau na Nvidia. é mesmo. E agora já... Depois eu te mostro aqui agora. Puta, agora virou assim... Agora comprou até umas placas de vídeo Cara, para... meu irmão, mas virou de um jeito. Eu tava tomando um calor na Nvidia. É, uma posição grandinha. E aí, naquele dia, trintão, né, no after. No Uau. after não, no pré-mercado. Aí ajudou, né? Porra. Ali já tava no positivo, mas aí com esses 30 ajudou Aí deu uma... muito. Meu Deus, muito. Então, 30% em dólar, quanto tempo você levaria se investisse na renda fixa de lá? 6 anos, levando em conta os juros atual. Mas e aí, você acha mesmo Então, que vamos vem lá. essa crise? É muito difícil você acertar o fiofó da mosca, né? Tem muita gente que vive, inclusive vive de verdade, tá? De vender susto. O negócio o cara vende relatório, vende não sei o quê. Por exemplo, eu acompanho pessoas que eu gosto, vou continuar acompanhando. Eu acompanho o pessimista e o otimista. E eu sou o cara do meio, né? Mas eu vejo gente falando, cara, há 5, 6, 7 anos assim. Compre prata, compre ouro, o mercado vai acabar. E aí tem um gráfico mostrando consumo de luz versus a produção de carro com minério chinês e não sei o quê. E aí o cara te prova que fudeu. Esse mês a bolsa vai quebrar e a quebra vai ser pior que a quebra de 87. Aí você fala, caralho, vou vender tudo. Tá provado ali de número. Aí passou um mês, passou outro. A bolsa sobe. Aí eu vou lá olhar a pessoa. Mesma coisa. Olha, agora o contraindicador está mostrando que o número de... a tonelagem do peso do lixo americano reduziu. E a última vez que o número de quilos por habitante de lixo chegou a tanto foi na crise de 29. Aí você fica, caralho. Puta, faz sentido, né? O lixo é o consumo. Crise de 29. Caralho, eu vou comprar ouro, eu vou... Aí passa. Só caralho. Aí daqui a pouco, o número... Você vai... E tá aí. De, sei lá, eu comecei a acompanhar uma galera que desde 2005 fala disso. 2008 a gente teve uma crise pesada, localizada, com motivos, uma puta cagada do mercado imobiliário. Teve um motivo, né? Eu peguei a crise de 2001 também, que foi a da Nasdaq. Mas 2008, que foi a mais recente, que a galera lembra, teve motivo. Depois a gente teve nenhuma crise tão estrutural assim. Sim. Tá? Eu acho que esse mercado aí, com Covid, guerra, já deu uma limpada boa, né? Empresa quebrando, Sim, banco total. quebrando. Pode ser que a gente tenha uma recessão. Por quê? Porque o juro elevado caga a economia. Sim. E o juro elevado é para isso. Para frear a economia. Para né? frear a economia. Mas agora me conta, você foi para os Estados Unidos algumas vezes nos últimos meses. Sim, fui 3 vezes agora em poucos meses. Você está sentindo essa freada violenta assim? Porque assim, quando eu olho para o Brasil, parece que aqui tá freado. E lá, muito pelo contrário. Você olha muitos lugares, não hiring, todo mundo contratando. Você olha ali uma placa de sale, vende muito rápido. Seja carro, seja imóvel. Então, mesmo que tá um juros maior, eu não tô sentindo essa freada assim. Uma das métricas que eu tenho, já que a galera usa essas métricas malucas, né?
E tem gente usando mesmo, tá? Uhum. Eu não tô nem falando só aqui no Brasil, não. Eu vejo conteúdo lá fora e a galera inventa essas métricas. Eu acho que eu fiquei alguns anos caindo nisso. Porque eu pensava o seguinte, eu sou meio burro, né? Porque eu olho a economia real, igual você está falando. Quantos Starbucks abriram? Como é que tá o consumo da galera? Isso para mim é... Aí eu converso com empresários, ganho dinheiro há anos, assim. Há anos. Aí volta e meia aparece um cara que tem 40, assim, 50, com uma teoria que é do caralho, que até me convence, que são essas maluquices do consumo, tonelagem por lixo, número de farol aceso, lâmpada vendida versus não sei o que. Você fala, caralho, faz todo sentido. E aí a coisa passa. Porque a economia não tem uma certeza. Sim. É muito comportamento. Isso você está falando, eu gosto muito de olhar o atendimento. Então, por exemplo, nas últimas vezes que eu estive agora nos Estados Unidos, o atendimento estava uma merda. Uhum. Em cafeteria, em loja. Você sabe por que o atendimento estava uma merda? Porque eles estão vivendo pleno emprego. Sim, a pessoa não precisa se segurar ali, né? Saio daqui, tem outro lugar para ganhar 15, 20 dólares a hora. Isso, cara. Então, um dos reflexos do pleno emprego é você estar sentado num restaurante, fazer assim, e a pessoa... Por quê? Porque se você reclamar, o dono vai pegar e falar com a pessoa o seguinte, olha, sem querer te incomodar, por gentileza, se você né? puder não mandar o cliente tomar no cu, seria interessante. E aí o cara vai falar, então eu vou tentar. Então tá, só tenta. Por não favor. Mandar. Por quê? Mas só se puder, né? Só se puder. O cara não pode perder aquela pessoa. Eu não sei se você lembra, no passado, o McDonald's estava dando prêmio para quem ficasse 6 meses. E se eu não me engano, se você chamasse um amigo... Era alguma coisa louca, depois vocês pesquisam. Se você chamasse um amigo, o amigo fosse contratado, você, amigo, fazia um iPhone você ganhava. Para tentar reter as pessoas. Entendeu? Então, eles estão no pleno emprego. Eu não vejo uma crise agora absurda, mas o juro leva a uma recessão. Pensado. Mas eu também vi uma economia muito dinâmica, lembrando que a gente estava em Miami, que é um lugar que está crescendo muito, né? Sim. Não é... Miami não é os Estados Unidos, né? A Miami Flórida não é os Estados Nova Unidos. York, da Califórnia. Exato, né? Então a Califórnia está com muitos problemas lá, tem gente que está migrando para lá. Está indo para o Texas ou para a Flórida. Lá em Nova York, enfim, muito caro e afins, muitos bancos de investimentos e afins desceram lá para a Brickell. A Brickell tem mais de 1000 bancos diferentes. Na Brickell. Caramba, naquela rua ali que a gente andou e tal. Na Brickell. Então, assim, lá o metro quadrado na Brickell tá absurdo. Tem apartamentos lá de 20, 25 milhões de dólares. Caramba. Bastante coisa. Então, assim, até mesmo, Charles, pelo advento da internet, eu acredito que a gente não tende a ter uma crise tão ruim assim como a galera prega. Porque quando teve problema em alguns bancos, a galera já circulou pelo Twitter e redes sociais e tal, e muita gente foi sacando. Tanto que esses primeiros bancos que quebraram foi por esse fator de liquidez. Muita gente falou e tal, teve o FUD, muita gente foi lá e sacou. É uma crise, uma profecia autorrealizável. Você fala assim, aquele banco vai quebrar, hein? Aí todo mundo saca o banco. Não tem quebra. como, e vai quebrar. O banco tava bem, né? Sim. Se você for no Bradesco, por exemplo... Todo mundo for sacar, quebra. É porque a reserva fracionada não tem como. Então, assim, por termos tanta informação hoje, eu acho difícil a gente ter uma crise tão aguda assim. Covid, por exemplo, foi algo pontual porque ninguém sabia. Foi algo sem precedentes, você não sabia até onde ia. E logo depois uma guerra, né? Porra, uma guerra como há muito tempo a gente não tem. Só que aí veio a guerra, petróleo deu aquela esticada, muita gente pensou que na Europa o pessoal ia morrer de frio, tanta coisa aconteceu e, cara, não foi isso. Agora tá em pleno verão, Europa tá bombando, não tem lugar para você ir para Roma tal, tá perrengue chique em tudo. Então muita gente precificava o pior, precificava que não voltaria ao mundo como antes, que o setor de turismo iria acabar e... O novo normal, né? Todo mundo em casa. As coisas vão se ajustando. E agora a gente tá vendo uma galera, muitas das vezes, se alavancando muito mais do que antes para querer viver, porque ficou muito tempo preso em casa e aí tende a consumir mais e até por isso que a inflação tá maior, né? Imagina isso aí com o juro caindo. Vai explodir a economia, né? Exato. Então, assim, apostar contra o mercado, historicamente, é o que mais dá merda. O que você pode fazer é assim. O que eu tô fazendo, né? Eu tenho um bom capital investido e tenho uma reserva interessante em Selic. Né? Se der uma mega merda, vamos pensar um cenário aqui. Estados Unidos teve um problema com a dívida, ou a guerra piorou.
Cara, os mercados desabaram, eu tenho um dinheiro na Selic que está sendo remunerado e eu posso comprar ativos numa hora que a coisa despencar. Mas eu não estou perdendo a alta desses ativos. Sim. Né? Quem está pensando da seguinte forma, não, quando acabar essa crise, a Selic cair, aí eu começo a investir. Já era. Vai pagar R$15 na Itaúsa. Sim. Né? Vai pagar R$13 no MXRF11, vai pagar o preço que é isso aí. Que vale. Ponto, né? Para aquele momento é o que vale. Então, aí. por isso que não dá para ser binário, né? Ou 100% no mercado ou 100% fora, né? Acho que é constituir uma carteira diversificada e aproveitando aquilo que está dando oportunidade. Então, assim, eu acredito que no momento atual, pelo que tivemos de oportunidade no mercado brasileiro, pode ter algumas coisas que ainda faz sentido você ali investir e tal. Acho que tem bancos ainda descontados, tem seguradoras descontadas. Tem que pensar que muita seguradora pega o dinheiro na frente, Sim, prefixa isso. Então, mesmo se juros cair, ela vai ganhar pela marcação mercado. Então, tem muita coisa que ainda está descontado, né? Tem muita empresa sensível a juros, atrelados a imóveis, construção civil, próprio varejo, que, enfim, pode ter um fôlego melhor agora, mas não é algo que eu praticamente estou comprando, porque, enfim, eu gosto de comprar quando todo mundo está desacreditado. Agora que o pessoal voltou a acreditar, vou comprar. Opa! Mas, em contraparte, o que eu estou fazendo praticamente na minha carteira? Olhando mais para dólar. Não dólar para investir diretamente no mercado americano, mas dólar para ter ali em caixa, para quando eu ver que os preços do mercado americano estiverem melhores, porque eu acho que não estão. Você acha que o dólar pode cair até quanto aqui no Brasil? Cara, é difícil a gente precificar dólar. Economista adora errar dólar. Mas tem mais de 6 bilhões de dólares dos bancos brasileiros apostando contra o dólar. Que dólar vai cair frente ao real. E faz sentido, porque se você olhar, Estados Unidos está perto ali do seu pico de juros. Sim. Se juros começar a cair nos Estados Unidos, tende a sair dólar de lá e ir para outros lugares. México já andou bastante. Outras economias emergentes, fica difícil você investir. Você vai investir na China? Vai investir na Rússia? Vai investir na Europa? A África do Sul também está cheio de problemas. Onde sobra? Brasil. Brasil e Índia. Pode entrar dinheiro aqui no Brasil. Cara, entrando mais dinheiro aqui no Brasil, tende a dar uma boa caída. Então, acho que assim, tudo depende também, evidentemente. Mas no longo prazo, dólar aqui é sempre alto. Né? Tem que ter dólar. E por isso que assim, eu tenho uma meta, Charlão, pro fim do ano ter 50% do meu patrimônio dolarizado. Não importa o que aconteça. Eu quero ter 50% do meu patrimônio dolarizado. E migrando de forma gradual. Então, assim, eu vi muita gente em novembro do ano passado liquidando bolsa, não importava o preço que estava, para comprar dólar a 5,20, 5,30, 5,40. E agora o dólar está 5, às vezes 5. Perdeu 10%. E às vezes 4,90 ali. Então, para mim, dólar pode cair para uns 4,50, num melhor cenário, 4. Menos que isso, acho que não faz tanto sentido. Mas o que eu estou fazendo agora, aproveitando um pouco dessa alta que teve no mercado, realizando um pouco disso e fazendo o câmbio ali, deixando um pouco em Selic, não estou migrando tudo de uma vez, mas fazendo o câmbio ali, porque eu acredito que, cara, a gente vai ter uma janela legal para dólar e tem que pensar, né? Tem coisas que dependem da economia e tem coisas que tem o fator político. Pelo fator político, enfim, pode vir uma bomba amanhã e falar, cara, IOF para investimento não vai ser mais 1,1, vai ser 10%. E 15, aí? 20. E aí? Ou vai ser que nem a Argentina, ó, pode comprar dólar à vontade, até $200. Entendeu? Então, assim, eu prefiro fazer isso antes, até querer saber de você, né? Essa questão Brasil, né? A gente tá vendo essa retomada de bolsa, mas quando você olha para a economia real, cara, muita gente com receio. Cara, tá muito parada, muita RJ, muita empresa com problema. Mas isso tudo tem a ver com o juro. O juro precisa cair para a economia respirar, entendeu? Mas assim, como investidor, você mantém a sua maior posição aqui no Brasil, não importa o que aconteça? Mantém, mas estou migrando aos poucos. Você está aumentando a exposição a dólar? Tô. E quando você tem um contato maior com a economia americana viajando para lá toda hora, e você fala, puta, os Estados Unidos, eles têm muito negócio na bolsa, negócios iniciando, muito banco, muita empresa de tecnologia. Você consegue nos Estados Unidos investir em outros lugares, tipo, eu falei da Índia, que é um país que vai crescer muito ainda. Pô, você tem um ETF Inda lá, tem uma porrada de ETF que você investe na Índia. Então, investir nos Estados Unidos não é só investir nos Estados Unidos, é a janela para o mundo, né? Sim. E até mesmo a NVIDIA que você falou, não tem como investir aqui NVIDIA no Brasil, você compra via BDR. Mas lá você compra ela diretamente na veia e, tipo, não é uma empresa que seria listada na Bolsa Brasileira para você comprar. Não. É uma empresa global que está listada lá. Então você consegue ter acesso a alguns negócios que não existem aqui no Brasil. Em todos os segmentos. Você pega, por exemplo, fundos imobiliários, que eu gosto muito. Cara, lá você tem fundo de data center. Fundo de antena de celular. De self-storage, que a galera usa muito. Que a galera usa lá, o cara tem uma casa grande e ainda tem
mais coisas para guardar, né? E ele guarda num lugar desse que é um fundo imobiliário. Cara, você se expõe a muita coisa. Não faz sentido ficar só no Brasil, né? Exato, acho que a gente tem que pensar de forma global, mas eu queria que você falasse um pouquinho aqui, Charlão, sobre aquilo que deu errado. Porque acho que falar daquilo que dá certo, nossa, a gente enche o peito, né? Não, mas eu falo Fala, direto, cara, do que deu errado. Não, mas é legal Nos porque... últimos tempos. Sim, nos últimos tempos, seja Brasil, seja lá fora, eu mesmo, né? Tinha a posição em Americanas, mas lá de trás, quando era Lame 4, depois juntou com B2W e tal. Mas eu falei, cara, vou carregar aí... Que teoricamente, por exemplo, caiu que caiu, era quase risco zero, né? Você tá falando dos 3 caras que estão entre os 10 homens mais ricos do Brasil. Então você fala assim, se alguém for quebrar, vão ser as outras empresas. Exato. Porque esses caras se quebrar, eles pagam. Não, e aí tinha o AMI, cashback funcionando, um monte de coisa, cara. Eu nem sei como tá o cashback. Não, parou. É capaz de te cobrarem 3%. A galera de milhas que usava tal já não funciona mais e assim, caiu 97%. E às vezes a galera fala, cara, você investe em cripto? Você tá maluco? E aí você olha pro quanto que algumas ações brasileiras caíram do seu IPO ou de 2021 para cá, você fala, cara, mais que muitas criptos. Bizarro, né? Então, na minha carteira, o que deu errado, né? Vamos lá fazer uma lista aqui das 10 piores. Né? Ryzen. Eu entrei ali próximo da IPO, mas já deu uma boa subida. Então, eu liquidei no 0-0. Pô, que já é assim... Não, prêmio. Puta negócio, Prêmio. Porque eu vi deu ela... festa, né? Fez festa. A 2,50 e pouco, eu falei, cara, eu comecei a comprar ela 7. E eu vi ela caindo. Porque, cara, etanol, essa questão do subsídio de combustível e tal, eu falei, cara, vai ser problema. Aí aproveitei essa alta. Puta posição ESG, né? Pô, minha carteira é limpa, né? A Greta vai gostar, o Leonardo DiCaprio vai me dar parabéns quando era minha carteira. Aí eu troquei, eu peguei mais Cosan, porque Cosan tem ela, mas tá mais diversificado em outros negócios, não vou correr o risco isolado. Tomei mas Ryzen... na Ryzen, só que já tá... Tomei um susto, mas já voltou bem. Nvidia estava uma das minhas piores posições, voltou. A minha pior posição lá fora é disparado MJ e Iolo, são 2 ETFs de cannabis. Tomou fumo? Tomei fumo assim violento, acho que menos 80%. Uau. Altcoin, né? Criptomoeda. Virou criptomoeda. Aqui, eu não tô com tanta pica. É que você investe em negócios bem consolidados, papai com mamãe, bem mais tranquilo, né? Ryzen... MJ, Iolo. Teve algum fundo imobiliário, alguma coisa assim? Fundo imobiliário, agora acho que o meu pior é um desses papéis CVBI ou REC, algum desses assim, tipo com menos 8, mas aí eu já ganhei tipo 25% de yield nesses fundos. Então está positivo. Mas tô pensando aqui, não tem muita... É que você é bem mais conservador assim nos investimentos. Mas em cripto? Em cripto deve ter alguma coisa que deu uma caída aí. Cara, não. É porque a minha cripto que eu tinha que mais caiu foi a Illuvium. Só que eu tirei uma posição muito grande dela. Então, cara, multiplicou muitas vezes. Depois eu te falo em off, assim. Uau. O valor. Só que cripto, vamos lá. O que acontece? Cripto, para mim, é Bitcoin. Os outros projetos são projetos para você investir, ganhar dinheiro e voltar para o Bitcoin. É a minha filosofia. Charla, mas tem um projeto aqui de uma inteligência artificial, de uma moeda de rastreamento. Galera, esse próximo ciclo de alta já vai ser o meu 3º ou 4º. Todos os projetos do 1º, 2º e 3º ciclo que eu vi morreram. Monero. Iota, Zeb, Dash... Bitcoin Cash, depois teve o Fork. Bitcoin Cash, cara, em 2017 ou 18, cara, eu ganhei Bitcoin Cash. Uau. Eu tinha, sei lá, 3 ou 4 BT6 na época, e aí foi um fork. Eu ganhei. Foi um puta dinheiro na época. Cara, depois nem sei, eu vendi, graças a Deus. E a parada despencou. E o que o pessoal falava naquele momento? Bitcoin Cash... Superar o Bitcoin. Vai superar o Bitcoin. É óbvio que vai superar o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é o ouro e o Bitcoin Cash é o dinheiro do dia a dia. Então, o que você vai fazer? Você vai armazenar a grana que você quer em Bitcoin, mas você vai usar Bitcoin Cash. E não foi o que aconteceu. LTC,
Litecoin. Litecoin. Mas estou pensando aqui, isso que você falou é muito importante da gente. Cara, no último ciclo, aquela AXS. É uma porrada de projeto, cara, que puta, disparou, multiplicou por não sei quanto. Sumiu, cara. Sumiu. Entendeu? Mas isso é legal, porque acho que muitas pessoas que investiram em criptos e viram essa alta inteira, acho que as pessoas elas não sabem quando que é meio que o suficiente, né? Tipo, a parada multiplicou 5, 10 vezes na mão dela e fala, cara, não. Multiplicou 10, vai ser 20. Eu tenho uma carteira, a carteira do meu canal, que é pública. Normalmente eu mostro uma vez por semana, ou a cada 2 semanas. Ela começou com 17 mil e pouco em 2020. Agora deve estar com essa queda em 120, 130 mil. Ou seja, 6 vezes. Já foi muito mais, já chegou a 300 mil. Uau. Mas em 60 mil está em stablecoin. Tá? Então o risco é muito menor. Quer dizer, deveria ser. Né? E o que acontece? Por que essa carteira é tão grande? Porque eu vou investindo em altcoins, elas multiplicam e eu vou tirando e jogando para BTC e ETH. Entendeu? As pessoas investem em... eu vou investir no projeto tal de inteligência artificial. Aí a pessoa coloca 10 mil. Tem 150 mil, aí a pessoa pensa, não, isso aqui vai chegar a 1 milhão. Ela é incapaz de tirar 50, 80... E aí os 10 mil que ela colocou, daqui a pouco valem 3 mil no final do ciclo de alta. Então, a percepção que eu tenho é que você precisa viver um ciclo de alta se fudendo, para no segundo ou terceiro ciclo você entender e ganhar dinheiro. O cara que investiu na AXS, ou na Illuvium, ou na... Fala algum desses projetos do último ciclo aí. O próprio Matic andou muito. Matic, tem uma outra, conheci gente rica nessa moeda. Ó, eu conheci uma pessoa, a Pepe, mais recentemente. Porra, Pepe, A gente viu lá em Miami, eu vi... Avião passando, eu vi carro todo decorado de Pepe e tal, porque assim, algumas pessoas pegaram ali. Assim como pegaram GameStop lá atrás, enfim, várias coisas. Mas eu conheci um cara, um brasileiro, que ele colocou 2 milhões de dólares, olha só, 2 milhões de dólares em Pepe. Viraram, no pico, 200 milhões. Ele tirou um pedaço, né? Ele tirou, ficou em 50. Podia ter ficado com 100, por exemplo. Então, 50, 2 virar 50, cara, 25 vezes, maravilhoso. Já. Só que, quando ele olha que poderia ser 100 vezes, e ele fez 25, 100 zerou a vida. Cara, e aí acho que essa questão da ganância, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Com os extremos, né? Nem ser tão pessimista a ponto de, cara, porque se você fosse ouvir noticiário e tal, no ano passado eu tinha vendido tudo e comprado ouro. Verdade. Agora, quem se manteve constante disciplinado ali, foi expondo algumas paradas que agora tá indo bem. Mas acho que é legal também, assim que vai bem, cara, vamos realizar aqui um pouquinho e você, investe em projetos maiores, tem ali a sua stablecoin, tem o seu caixa. Então, acho que a sua idade e a sua experiência de vida consegue trazer isso, né? Porque você Mas fala, cara... só se ferrando. Você não aprende... O cara tá assistindo o nosso podcast. Sim. Ele vai escrever. Não fazer cagada. Quando o mercado estiver em alta, ele amassa o papel, fala que se foda esses dois, cara, eu vou ganhar dinheiro. Aqui esses meus 10 mil vão virar 5 milhões. Eu vou investir em Baby Dodge, em Dodge. Cara, na hora da alta, a galera perde a noção, entendeu? Isso é realmente bem complicado, mas assim, em relação a cripto, o que você pensa aí pro futuro? 2024, Ano que vem tem halving. 2024, 2025, acredito que possa ser o próximo ciclo de alta. E uma queda no juro ajuda muito. Total. Se casar o halving com uma queda brusca do juro americano, aí, meu irmão, aí mais um pico, 80, 60, 70, 80 mil dólares, 90 mil dólares talvez. Eu não sei se 100 mil já nesse porque assim, nesse ciclo. As criptos me surpreenderam muito, principalmente Bitcoin esse ano. Com o que aconteceu com os bancos americanos, eu falei, cara, ferrou. Porque se a gente estava ali em novembro, dezembro, nos 15 mil dólares e deu uma rampadinha ali para os 20, 25... Parecia que ia para 12, 8. Eu falei, cara, vai perder esse fundo, vai mais para baixo. Porque uma coisa era um problema endógeno do ecossistema cripto, uma FTX e afins. Outra coisa, banco americano. Então, mas será que não se comportou bem na quebra da FTX? Sim. Poderia ter caído muito mal. Não, poderia. Ter sido devastador. Não, poderia, mas assim, à medida que o tempo passa e mais pessoas estão se expondo, quem é holder mesmo não vai ficar vendendo com essas paradas.
O Bitcoin, acho que a galera que tem não vende, cara. Tem um estudo da Glassnode que mostra, né? O legal do mercado cripto é isso, você tem uma transparência absurda, Sim, né? sabe tudo. Então lá mostra os endereços de carteira e quando que foi a última movimentação. Então, de todos os bitcoins que nós temos hoje em carteiras, 67% deles não se moveram nos últimos 12 meses. É que a galera perdeu a senha. Perdeu a carteira, Então, né? A namorada levou a... Tem uma galera que isso aconteceu, mas assim, cara, teve FTX, teve Terra Luna, teve, cara, tudo que era de problema, teve DPEG de USDT, cara, teve tudo. E 67% das carteiras que detêm Bitcoin não se mexeram. Coisa, né? É um grau de convicção muito grande. E aí, eu acredito que a gente pode superar isso daí e extrapolar. Porque às vezes a gente está olhando com essa ótica de $100 mil para Bitcoin com o cenário e contexto atual. Quando começa a euforia, Charlão? Não, quando começa... Mas uma coisa que eu já percebi quando começa é que é muito ruim esse movimento dessas outras criptos e das meme coins. Porque o que acontece? No último ciclo eu senti que o Bitcoin poderia ter subido muito mais, mas, sei lá, de cada 10 pessoas que eu falava que estavam começando a investir em cripto, 5 nem investiam em Bitcoin. Ninguém em Bitcoin. É igual quando... O cara fala, não, Bitcoin é coisa do passado, já não vai subir muito, já subiu. Porra, Dogecoin é muito melhor, Charlão, do que Bitcoin. Eu falava, é igual ações aqui no Brasil. Quando o mercado está subindo muito, quem quer saber de Itaúsa? Não, ninguém. Todo mundo quer small cap. Oi, que Magalu, Crash 3. Todo mundo quer pegar a small cap que vai porrar. Então, assim, acho que a galera Mas tem você já que olhar escutou pra isso isso. também? Pô, Bitcoin é coisa de quem Sim. não entende de cripto. Ninguém olhava. Não anda. Porque, de fato, não anda muito pouco. Quando você olha para 5 anos atrás, tinha dia do Bitcoin variar 10%, 15%. Hoje em dia é muito difícil, porque já está com um tamanho maior. Só que eu acredito que esse vai ser o último bull run que a gente vai ter, assim, de multiplicar muito. Multiplicar por 5, 10 vezes. Porque o mercado está se consolidando cada vez mais. Vale mais que $1 trilhão. Ele pode multiplicar por 10 vezes e ir para $10 trilhões? Pode, mas ele ir para 50. E um diferencial desse ciclo agora é que já está muito enraizado no mercado financeiro, né? Então, sim, no último ciclo, que entraram os ETFs, agora eles já estão lá. Então, para a galera entrar pesado, tá mais fácil, né? Sim, porque total. não consegue investir em cripto. E mais do que isso, países que antigamente estavam bloqueando esse acesso, como a própria China, Hong Kong agora, essa semana, liberou acesso a Bitcoin em algumas criptomoedas. Isso é muito bom. E não fez preço do mercado, né? É inacreditável. Então, assim, acho que a gente pode ter um cenário quando o bem melhor. mercado tá de alta, tudo faz preço positivo, né? Mas quando tá ruim... Caralho, viram uma nave espacial. Puta, sobe o Bitcoin, porque pode ser que incendia. Mas aí tropeçou o cara, sobe o Bitcoin, né? Quando tá em alta é assim. Quando tá em baixa também... Boa. Tudo é negativo. E, Charlão, nesse cenário que a gente tá tendo agora de mercado, tem alguma coisa que você tá evitando fazer? Alguma coisa que você fala, cara, putz, não faz o mínimo sentido fazer isso daqui, por exemplo, não faz o mínimo sentido, sei lá, tá mais em small caps, não faz o mínimo sentido pegar CDB de alguns bancos aí que você vê pagando 16, 17 anos. Eu não pego isso já, e você falou de small caps, eu não gosto de fazer stock picking. Pra quem não sabe o que é isso, é o chegar em small caps, né? Tá. Olhar lá, puta, tá aqui as 50 ações medianas do mercado que podem explodir. Eu não gosto de me expor a elas, só que eu também não quero ficar com aquela dor de corno. Mercado disparou, eu vou ver essas ações subindo 200%, 300% e eu não participei. ETF. Então, o que eu escolhi para isso? O Small 11. Porque eu não estou correndo risco dessas ações, mas se o mercado disparar, uns 30%, 35%, 40% eu levo para o bolso também, entendeu? Então eu não quero isso, não quero perder 80%, mas quero ganhar 40%. Como é que eu faço? Small 11. Boa. Small 11. Animal. Charlão, tem algo que, enfim, as pessoas que te acompanham e tal, às vezes vê o seu jeito carioca e tal, bater na mesa, falar uns palavrões e afins, mas acho que tem algo que é bem legal sua, que é o fato de você ser judeu, e acho que, cara, tem muito na sua forma de agir, de lidar com pessoas e tal, pelo fato de ser judeu. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, enfim, como que o judaísmo, de certa forma, te ajuda como pessoa e principalmente como investidor, né? Porque, cara, é muito difícil você olhar para um judeu e ver o cara ruim das pernas. Muito difícil. Porque quem consegue ter uma grana ali, eu vejo que é um senso de comunidade muito grande, né? Tipo, de se ajudar muito. E vocês são pessoas que gostam muito de se comunicar, de estar com outras pessoas. São meio que inquietos, assim, né? Porque
O Charlão, galera, se ele quisesse, daria pra parar. Ah, já parar, né? Daria. Ficar só vendo o jogo do Vasco. Só alegria, né? Só alegria? Você Só tá alegria. maluco? Só alegria. Aí é... Compra uma TV 80 polegadas, Nossa. instala uma Alexa. Alexa, Vasco. Não, mas eu ponho jogos antigos. Ah, ok. Coloca Brasileirão de 97. Você aí, vê o Marcelinho Carioca, Edmundo né? fazendo Que gol e isso. tal, Brasileiro 97. Eu poderia parar. Isso é bacana que você falou do judaísmo. Eu fui criado no lar judaico, eu sempre falo isso. Tem algumas características do judaísmo que impactam muito na minha vida. Então, você lê. É muito difícil você ver um judeu analfabeto. Você aprender a ler, você gostar de negócios, você valorizar o trabalho. Hoje a gente vive numa sociedade em que o jovem... Olha o que eu vou falar. Na minha época de jovem, tem um certo tempo, né? Você começava a trabalhar, você queria fazer algo numa empresa relevante para que você fosse um exemplo. Então, por exemplo, você citou um escritório de investimento aqui, se quiser até aproveitar Anomos, o jabá. isso aí. Anomos, Invista e tal, beleza. A pessoa entrava aqui, o que ela queria? Porra, eu vou trabalhar na Anomos, eu vou aprender com os gerentes, eu vou captar mais clientes, porra, se as pessoas conseguem fechar 10 clientes no mês, pô, eu vou tentar 12. A pessoa se esforçava para ir além. Por quê? Porque ela queria imprimir o nome dela na empresa. Ela queria prosperar, ser promovida e tal. Ok. Hoje, não são todos os jovens, mas muitos jovens, o sonho é jogar lá no LinkedIn que foi dispensado, ou que passou por um assédio, ou que passou por um problema. Quer lacrar, né? Quer se vitimizar. Ele é incentivado ao seguinte: qual injustiça você sofreu? Entendeu? Então, ele já não entra mais querendo ir além. E no judaísmo, a gente é incentivado a ir além, cara, construir alguma coisa. Porque você tem um índice muito grande de prêmios nobres entre judeus. Por isso, estudar, trabalhar, compreender o mundo. Pô, a gente está estudando aqui de investimento. Se entrar alguém aqui, que nem eu falei da Índia, que pô, o cara é especialista em Índia, eu vou querer sentar com o cara aqui, mas pô, me fala aí, como é que é a Índia, cara? Dá pra gente ir lá? Uhum. Entendeu? Então, o judaísmo ele tem essa força no conhecimento, na leitura, no trabalho. Isso está muito enraizado e ajuda demais. Ajuda demais. Animal. Não, acho que isso é muito importante, né? Porque tem coisas que as pessoas elas têm que ter ali que, quando você vai para algum tipo de religião, ele pode te trazer ali um manual, algumas coisas que, quando a gente olha para a própria Bíblia, cara, quantas lições sobre dinheiro tem ali, né? O homem mais rico da Babilônia e tantas outras questões, né? Que são básicas, que são muito importantes e que, cara, pode ajudar as pessoas, né? Não se alavancar, poupar 10% daquilo que você ganha. Você recebeu algum talento, vai buscar multiplicar esse talento, não vai colocar só debaixo da terra, não é? Poupar 10%, né? Quer dizer, você até tirar antes os 10%, né? É um negócio que, pô, não existe a pessoa não fazer isso. Quem tá assistindo a gente não existe. Não, mas eu não posso. Cara, dá um jeito. A minha avó, ela foi faxineira, por exemplo. Ela trabalhou até os 60 anos fazendo faxina, ganhando salário mínimo. Ela teve problemas no joelho, artrose, essas paradas de tanto agachar e tal. E quando ela faleceu, tinha ali a casa dela, que era um baita sobrado, mais 3 casas de aluguéis. Caraca. E ela criou 7 filhos sem marido. Só que, cara, não foi algo que ela fez em um ano. Foram décadas que ela fez a mesma coisa, poupando muito ali, porque ganhava um salário mínimo, mas ainda assim conseguiu construir alguma coisa. Caraca. Então, assim, a galera quer resultado para amanhã. No máximo depois de amanhã. Mas tem coisa que leva tempo, né? Eu invisto a longo prazo, mas em 2 meses a minha carteira tá negativa. Cara, longo Não. prazo, 10 anos, 20 não, anos. Às vezes 1 ano, 2 anos, cara, fundo imobiliário. Quem começou a investir em 2019, viu ali fundo imobiliário andando 35%. Maravilhoso. Veio 20, foi ruim para fundo imobiliário. Veio 21, foi ruim para fundo imobiliário. Veio 22, foi ruim para fundo imobiliário. Agora que tá começando a dar uma luz. Então, mas aí a pessoa tem que ver o seguinte, vamos lá. Muitos fundos imobiliários pagaram aí nesses últimos 3 anos 10% ao ano. Sim, sim. Então, às vezes, a pessoa agora está com 10% de alta da cota, mais 30% que ela ganhou nos últimos 3 anos de yield. Se pegar o acumulado, tá bem. E bem. eu te pergunto, de 30% a 50% de retorno em 3 anos da pior crise do mundo, tá ruim?
Entendeu? Tá bom demais. Só que assim, tem coisa que leva tempo, quis né? esperar 3 anos? Quem que tá vendo a gente que tá segurando ali 3 anos os fundos? Uhum. Não, e fala aí, quanto influenciador que a gente já viu nesse meio falava de uma coisa e começou a dar ruim e parou de falar, falava de criptomoeda e parou de falar. Enfim, a galera é muito tem cíclica, né? influenciador aqui, não vou citar o nome, tem muitos que eu gosto. Tem influenciador que metia o pau em fundo imobiliário. Que as pessoas vão até me falar: poxa, Arlão, gosto do teu canal, mas você tá falando muito de FIA. Eu sigo muito também o outro cara, pô, ele faz muito alerta pra gente tomar cuidado e tal. Hoje, meu irmão, é cheio de vídeo de FIA, cara. E a galera que falava que B3 morreu, que era só criptomoeda. E o oposto também, que só o mercado tradicional funciona e ignora a criptomoeda. Não existe, né? Não existe, cara. Tudo dá pra investir, você tem que saber. Eu invisto em kitnet. Cara, deve ter cara que investe em kitnet e ganha dinheiro pra caralho. Você tem que saber. Uhum. Entendeu? E provavelmente kitnet também tem um longo prazo, né? Sim. Você compra o terreno, aí investe, aí faz um puxadinho, aí não sei o que. Aí... Cara, longo prazo, né? Total, acho que as pessoas têm que olhar para o próprio Warren Buffett, né? Ele começou a investir com 10 anos, com 30 anos ele fez o seu primeiro milhão. E depois dos 60 que... Agora que... Cara, agora com 92 anos que 114 bilhões de dólares. Só que 90% disso veio depois de 60 anos. Então, assim, os juros compostos com né? Os juros compostos com muita grana, você começa pequenininho, mas à medida que você vai crescendo, você mesmo. Cara, o legado que você vai deixar para sua próxima geração? Não, o legado é o caralho, eu vou gastar. É mesmo? Pô, vou gastar. Gastar em filantropia. Meu irmão, o legado eu deixo lá uns 2 vinhos, 3 charutos e um Bitcoin. E uma carta falando, olha, boa, sejam felizes, né? Batalhem. Pô, meu irmão, vou gastar. Pô. Boa. E, cara, falando em gastar, eu sempre gosto de perguntar para quem vem aqui pro podcast. Porque a gente sempre fala muito de investimentos, de ter retorno financeiro e tal. O que marcou você, como investidor, de algum retorno financeiro que você teve, que você conseguiu, cara, trazer para a vida real e usufruir algo para você ou para alguém que você gosta? Tipo, teve alguma coisa assim que foi marcante para você? Olha, nos últimos anos meu patrimônio cresceu bem e eu consegui começar a ter um retorno grande em dividendos. Porque o dividendo você vai ter 3 etapas, né? Aquele primeiro momento em que te irrita. Centavos, né? Você abre lá a notificação, você vê todo mundo no Instagram ganhando 1.000, 3.000, 4.000 e você recebe R$3,50. Aí você fala, cara, quer saber? Toma no cu, deixa eu comprar cripto, comprar alguma coisa que multiplique. E aí isso é quase que uma arrebentação, né? A maior parte das pessoas ficam ali, que o cara não tem paciência e tal. Depois você vai ficar no meio termo que você vai ganhar entre R$500 e 1.500, 2.000, 3.000. Uhum. Quando você passa disso, cara, você começa a se dar conta, e é o melhor estágio que eu já passei, de que você praticamente pode viver daquilo. Entendeu? Então, é muito gratificante você saber que o fruto do teu trabalho passado pode te garantir um futuro. Uhum. Que quando muitos amigos meus estavam jogando bola na praia, eu falei, puta, esse sábado acho que eu vou trabalhar, esse domingo acho que eu vou trabalhar, agora eu posso estar tranquilo, com 45 anos. Por isso que eu falo, não estou pedindo para as pessoas, não, vou trabalhar para caralho e quando eu tiver 80 anos eu vou curtir, não vou aguentar andar. Não é isso. Você trabalhar muito, dos 20 aos 30, 35, você vai chegar na minha idade, 45, 50, com uma situação muito diferenciada. Acho que isso faz toda a diferença e acho que mostra, né, pra galera a importância de você seguir, de você ser disciplinado, consistente, que o resultado ele vem, né? Começa pequenininho, centavos hoje, mas à medida que você vai fazendo o composto ali, cara, dá toda a diferença e quando você chega num nível que a rentabilidade média da sua carteira, os dividendos que você recebe ali, paga o seu custo de vida, cara, tira um peso das suas costas. Eu acho que é inacreditável. Quando que as pessoas falam assim, quanto para você é liberdade financeira? Eu acho que é o seguinte, é você ganhar o dobro do teu custo de vida por mês. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui. Charla, meu custo de vida é 10 mil. Então, se você ganhar 20 mil todos os meses, já pode começar a pensar. Por quê? Porque 10 você pega, 20 você reinveste. Entendeu? Uhum. E aí você consegue fazer a bola de neve crescer ainda mais. Para não dilapidar o seu patrimônio. Show de bola. E galera, para quem curtiu esse podcast aqui, por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no curtiu, canal. Tá maluco?
aqui na descrição vai estar também as redes sociais do Charles. E Charlão, valeu demais pelo papo. Pô, eu que agradeço, cara. Pô. Sempre bom estar com você. Fazemos muito conteúdo aí. E que possamos fazer ainda mais, né? Que eu posso te ver aí de cabelo branco, falando aí do mercado financeiro. Vai demorar. E vai estar cabeludo, né? Vou estar cabeludo, que eu vou fazer daqui a pouco um implante. Quando a galera se distrai, eu vou estar com. Já vou pegar uns bonés desse teu aí. Boa. Vou deixar uns bonés ali com o Charlão. A galera vai achar que ele tá fortalecendo o branding. Na não verdade, é só esconder. É isso, galera. Espero que tenha curtido e tamo junto.